Olá, eu sou Janaína Spolidório, especialista em neuroeducação e também elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento e mais especificamente, como eu prometi alguns dias atrás, a gente vai falar sobre a inserção da revisão na sua rotina de planejamento. É importante porque por vários fatores que eu vou falar no vídeo, mas também para facilitar o seu trabalho em sala de aula e na questão de planejamento. Então, eu acho que vai ser um vídeo aí supimpa, né? Para quem é mais antigo aí, o supimpa faz sentido. Bacana, legal, para quem tem dúvidas de como lidar com o planejamento, né? O que que eu coloco naquele negócio da semana que eu preciso entregar para a coordenadora, que é o semanário. Então, tudo isso a gente vai abordar aqui de um jeito bem simples para que você possa compreender. Enquanto eu arrumo os slides, gente, aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe o vídeo, tá? Sempre o vídeo, nunca as atividades, nos grupos que você conhece, porque o mais importante é a capacitação do professor, né? Então, se tem uma coisa que você pode e deve compartilhar, são oportunidades para a pessoa se colocar como profissional e deixar de ser acomodada, porque a gente tem muito comodismo na educação. E um dos itens que eu sempre bato é nisso. Se você está fazendo, você está achando bacana, você sugere para o seu colega, mas não tem como forçar ele a fazer uma coisa que ele não entendeu que ele precisa, né? O que que a gente vai ver nesse vídeo aqui? Ele vai ser dividido em quatro partes. Então, a gente vai ver o conceito do que é uma revisão, que é importante. Por que você coloca a revisão na rotina? Como você coloca? E algumas sugestões e exemplos fica no final, para poder ilustrar um pouco melhor. Mas quando eu falar de como colocar na rotina, eu já vou falar um pouquinho sobre exemplo de como que você utiliza isso, como você usa em prol do seu planejamento, né? Conceito de revisão, gente. Eu peguei aqui do dicionário Michaelis, tá? O Michaelis Online. Embora eu tenha aqui alguns dicionários do meu lado, estou até olhando para eles, eu resolvi pegar do online porque eu queria pegar exatamente assim o trechinho para vocês verem. Então, revisão é um substantivo feminino, né? Ele quer dizer ato ou efeito de rever ou de revisar, releitura minuciosa de um texto ou uma nova leitura, ou ato de recordar uma matéria anteriormente estudada, porém de maneira breve, recapitulação, recordação. Esse terceiro item do conceito aí no dicionário, ele é o que mais vai interessar para a gente, tá? A revisão, ela vai possibilitar que você não esqueça, por isso que se chama recordação. Uma grande falha que os livros didáticos têm, principalmente porque eles são feitos em sistema espiralado, tanto o sistema de ensino quanto o livro didático, só um minutinho. Um grande defeito que eles têm é que eles não fazem essa recordação no tempo que deve ser feito. A gente vai ver aqui mais para frente o que que acontece com a criança quando a gente revisa, que é o porquê revisar, né? Mas de antemão, eu já vou falar para você que a gente forma um clãzinho aqui dentro do cérebro. Imagina que você forma uma reunião de pessoas. É a mesma coisa, você forma uma reunião de neurônios, tá? Na verdade, pensa num grupo do WhatsApp, tá? Você tá lá, você vai formar um grupo do WhatsApp, tem alguns grupos do WhatsApp que morrem no seu aparelho, não tem, você até deleta. O cérebro é igual, gente. Quando você está lidando com aquela matéria, então vamos supor que eu vou trabalhar com, sei lá, sinônimos e antônimos, que é o exemplo que eu vou até usar nesse vídeo mais para frente. Estou trabalhando lá sinônimos, trouxe para a criança sinônimos do livro didático, tem três páginas que lidam com sinônimos e antônimos. Vocês acham que 3 páginas é suficiente para essa criança entender realmente o que é sinônimo e antônimo? Porque quando você fala que sinônimos são as palavras que têm mesmo sentido e antônimos são sentidos contrários,
Beleza, a criança até entende o conceito da coisa, mas é diferente do que ela precisa entender para começar a utilizar isso na vida dela, na produção de texto, até para não repetir palavra, por isso que a gente tem sinônimos, né? Então, se eu já usei essa palavra nesse parágrafo, eu vou usar uma outra que é parecida, mas não é totalmente igual, para dar o mesmo sentido. Então, os sinônimos, eles vão servir aí para preencher essa vida acadêmica da criança. Se você não dá direito, se você fizer igual o livro didático que dá tipo 3 folhas e volta nisso no próximo ano, não vai rolar, gente. A criança não vai mesmo saber e aquilo vai virar uma dificuldade eterna de aprendizagem para ela. E essa dificuldade, ela vai começar a impactar em outras aprendizagens. Por isso que a gente precisa aí, com urgência, tá? Começar a lidar com essa questão da revisão. Então, o conceito é você rever, recordar, para que não seja deletado, que nem eu falei do grupo do WhatsApp. Você cria o grupo lá, sinônimos e antônimos. Daí você vem no dia 1, dá uma informação, vem no dia 2, dá uma informação, vem no dia 3, dá uma informação. São as 3 páginas do livro. Daí no dia 4 você não fala disso, no dia 5 você não fala disso, e o grupo de WhatsApp vai descendo, porque ele não está mais sendo usado. Que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o cérebro da criança vai olhar e falar: Nossa, mas esse grupo aqui, sinônimo e antônimo, ele está só ocupando espaço. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deletar o grupo porque não vai mais usar. Daí o que acontece? No ano seguinte, o livro traz mais 3 páginas do assunto, achando que está abafando. E daí não dá certo, que foi deletado. Teria que ter começado do começo de novo. Só que o livro não vai fazer isso, porque senão ele vai dar sempre o mesmo conteúdo, né? Então, por isso que é importante aí, essencial, na verdade, que vocês trabalhem com a revisão. Por que colocar na rotina, gente? Olha que interessante. A revisão, ela vai melhorar a velocidade de aprendizagem. Então, vai fazer com que meu aluno, se ele levava 3 dias para aprender uma coisa, ele vai começar a levar dois, depois um, e depois vai ser assim quase que na hora. Não vai ser aquela criança que você chega no ensino fundamental 2 e tem que repetir 100 milhões de vezes a mesma coisa, porque ela vai pegar no ar. Se você revisar muito aquele conteúdo, vai aumentar a segurança de aprendizagem da criança. Então, ela vai estar mais segura. Mais segura significa mais motivada, e mais motivada significa pronta para aprender, né? E vai fortalecer as conexões cerebrais. Lembra que eu falei delas, que a gente ia tratar? Vou falar mais em detalhes dentro da parte de pedagogia, isso daqui. Mas eu trouxe aqui uma frase, né, do Zig Ziglar, que ele era um palestrante motivacional, que ele dizia que a repetição é a mãe da aprendizagem, o pai da ação, o que a torna arquiteta da realização. Então, a repetição, ela está dentro da revisão, porque a revisão nada mais é do que você recordar, do que você repetir algo que já foi estudado. Então, essa repetição, ela vai ajudar a criança a chegar no objetivo dela. Isso é o mais importante. E como ela vai fortalecer as conexões cerebrais, eu vou trazer aqui 3 coisas que a gente estuda, ou pelo menos deveria ter estudado na pedagogia, que atualmente a gente não sabe se realmente foi trabalhado, né, ainda mais de pós-pandemia. Vocês lembram que o Vygotsky fala da zona de desenvolvimento proximal? Então, é o real que o aluno já sabe para eu poder chegar no potencial. E esse meio é o proximal. Eu tenho vídeos falando disso no canal. Se vocês tiverem curiosidade ou não souberem direito, vocês podem digitar lá no meu canal que vai ter o vídeo do Vygotsky, tá? E daí lá eu vou explicar melhor a zona de desenvolvimento proximal. Então, essas conexões, elas vão precisar existir para que você ache ali a aprendizagem proximal. Se não existe, eu não tenho como me aproximar do que não foi feito ou do que foi perdido. Por isso que a revisão tem um papel importante aí.
O que o behaviorismo nos ensina? Repetição na aprendizagem, gente. Pavlov, a experiência ali do Skinner com os ratinhos, né? E mais atualmente aí o Bandura com o boneco do João Bobo. Ele vai nos ensinar que quanto mais você repete, mais seguro você fica e mais você entende que precisa fazer aquilo. Então, é o desenvolvimento de habilidades. A repetição, se um médico olha para a educação, a primeira coisa que ele sabe que está faltando é o behaviorismo, porque médico também estuda behaviorismo, tá? Então, dentro da medicina, eles sabem que a repetição, que nem você vai na fisioterapia, o que que você faz? O corpo repetir o movimento para que você possa reaprender. É assim que a gente aprende a andar de bicicleta, é assim que a gente aprende a andar, é fazendo. Então, se eu não reviso, eu não refaço. Se eu não refaço, eu não repito. Se eu não repito, eu não aprendo. Simples assim. E como que o Piaget descreve a aprendizagem? Como processos mentais. Então, por isso que a gente tem a conexão cerebral. Eu preciso revisitar aquele conteúdo de várias formas para que eu possa fortalecer e criar processos mentais de classificação, sequenciação, seriação, inclusão. Então, tudo isso vai entrar ali nas revisões. Por isso que elas são super relevantes. E como que eu coloco isso daí na rotina? Como que eu faço para que eu possa colocar isso na rotina? Primeira coisa, eu vou estabelecer dia fixo. E também a frequência, naturalmente. Aí nesse calendário, eu elegi 2 vezes por semana para poder trabalhar com a revisão. Eu acho que 3 dias é melhor do que dois, mas eu coloquei dois para não atrapalhar aí o cronograma de vocês tão profundamente. A revisão, ela além de ter um dia fixo, você vai escolher temas principais para a turma ou para alguns alunos. Importantíssimo. A gente nunca passa de 3 temas por mês numa revisão. Então, não adianta você ficar dando revisão cada semana de uma coisa diferente, porque você vai perder do mesmo jeito seu grupo de WhatsApp, que nem eu expliquei lá no começo. Você precisa que esse grupo esteja muito forte ali na conexão da criança. Então, você vai trabalhar no máximo 3 assuntos no mesmo mês. Vamos ver como que isso funciona na prática. O que que eu fiz aqui? Se vocês observarem, eu peguei o calendário de 4 semanas, eu deixei só o item de revisão para não confundir quem está assistindo, tá? A revisão, ela permanece 2 vezes por semana, durante 4 semanas, e eu vou escolher 2 temas para minha sala, porque eu acho que 3 é muito, considerando que eu estou no segundo ano, por exemplo, que é o exemplo que eu trouxe aqui. Eu vou trabalhar sinônimos e antônimos para português e vou trabalhar com calendário na matemática. O que eu vou fazer? Como vocês sabem, eu sou uma pessoa bastante ética, então eu peguei apenas materiais do site da loja, da coleção Hora da Revisão, tá? Eu peguei esse material aqui, vamos supor que eu sou um professor. Eu olho no resumo do vídeo de revisão, né? No planejamento. E lá no resumo tem o link, Hora da Revisão. Eu olhei todos os materiais de Hora da Revisão e eu acho que meus alunos estão precisando desse daqui. O que que eu vou fazer? Bom, de terça-feira, eu tenho uma aula de português que eu consigo colocar para revisão. Eu vou pegar os materiais deste pacote, né, de atividades, desse arquivo, e eu vou distribuir nas minhas 4 semanas, observe. Eu pego lá a diferença de sinônimo e antônimo, que tem mais página, tá, gente? Coloquei só a página inicial para vocês entenderem como que é a dinâmica. Agora, olha lá na semana 1 o que que eu vou fazer. Lá onde está a revisão, eu vou anotar sinônimo e antônimo, que é essa página aqui. Na segunda semana, eu vou pegar a próxima página, que vai formar antônimos para as palavras que estão aí, e eu vou colocar lá na semana 2. Ó, vou trabalhar só antônimo.
Na próxima semana, eu vou dar uma atividade de sinônimo e antônimo, mas as crianças vão identificar sinônimos e antônimos preenchendo as vogais. Então, eu estou trabalhando aí uma ampliação de vocabulário. Desvende os sinônimos e antônimos. E na semana 4, encontre os sinônimos. Então, eu vou lá na semana 4, na minha terça-feira, e coloco lá para poder encontrar os sinônimos pelos emojis. Beleza? Bom, agora eu tenho a aula da quinta-feira, que é uma aula de matemática. Eu fui lá no link que está embaixo do vídeo, no resumo, e fuçando, eu achei esse material aqui, ó. Hora da revisão, calendários. A mesma coisa, eu vou escolher quais são as atividades que eu vou dar. Eu vou olhando a atividade e anotando no meu planejamento. Então, assim, na semana 1 vai ser dias da semana. Na semana 2 eu vou dar os meses do ano. Na semana 3 eu vou dar o dia do aniversário. E na semana 4 eu vou trabalhar com situações problema de calendário. Então vejam que eu fiz um resgate, uma revisão, uma recordação de dois itens que são essenciais para a criança de segundo ano ou terceiro, que a gente também trabalha isso no terceiro ano, né, gente? E eu distribuí já para 4 semanas de aula. E lá naquele material, se eu quiser, eu tenho para mais um mês de aula. Então, eu posso usar, em vez de só um mês, eu posso usar 2 meses para deixar bem forte o neurônio do meu aluno. E assim ele conseguir aprender com mais facilidade, maior velocidade, conexões mais qualitativas, né? Vocês viram aí como funciona, já falei do conceito, por que utilizar. E agora eu vou mostrar as nossas sugestões aqui que a gente tem para oferecer caso vocês queiram um material feito por um profissional da área de elaboração didático, mesmo porque professor não tem aula de elaboração de material didático na faculdade, né? Então, certamente você deve perceber só por essa informação que não está formado para fazer uma atividade pedagógica. Então, esses materiais eles são feitos por profissionais da área de elaboração. A coleção Hora da Revisão é da Simone. O revisão de primeiro ano para segundo, de segundo para terceiro, de terceiro para quarto, fui eu que fiz. E o atividade de fixação, a gente tem alguns que são meus, outros que são da Jaqueline, outros que são da Débora. Então, a gente tem uma variedade para essa coleção. As 3 coleções são para fazer revisão, né? Só que com propostas diferentes. A hora da revisão ela é mais gradativa. A de primeiro para segundo são sempre revisões do ano anterior, para poder fortalecer aí o que ficou fraco. E o fixação, ele vai focar num assunto específico. Então, a gente tem ideia central, segmentação, palavras lacunadas, a gente tem de matemática também multiplicação. É uma série de atividades de fixação. Para poder facilitar para vocês, eu vou deixar dois links embaixo do resumo do vídeo. Um das atividades que são só de revisão e um só das atividades de fixação, que tem a mesma proposta. Elas só são um pouco mais focadas, assim, um pouco mais restritas, né, no assunto, tá? Então, se é sílaba tônica, não tem essa gradação da revisão, né, da coleção de revisão, ela é mais sílaba tônica mesmo. Vou deixar também para vocês o telefone, o WhatsApp da Cirlei, porque se você quiser se tornar um profissional da área de elaboração, ou mesmo estar capacitado para realmente fazer as atividades da sua turma, você pode entrar na turma de elaboração de material didático, que começa dia 28 de fevereiro, né? Para você poder se especializar aí nessa área e realmente fazer isso de forma profissional, porque é um perigo pessoa que não é profissional fazendo isso, né, gente? Vamos combinar que a pessoa não entende bulhufas do que está fazendo. Faz por fazer, copia do outro e acha que está certo. Então, é super importante aí ter uma capacitação nessa área para poder fazer as atividades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até nosso próximo encontro e bom trabalho para vocês. Muito sucesso na carreira.